Olá pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Piccolo Cast, este podcast da Piccolo que vocês já devem a essa altura do campeonato conhecer. A gente startou esse projeto para conseguir trazer informação através de um bate-papo descontraído, mas permeado de informação das principais dúvidas, enfim, das principais questões que chegam para a gente aqui na Piccolo com frequência e trazida por pais e mães e cuidadores, enfim. Então esse é o segundo episódio que a gente está gravando do Piccolo Cast e hoje eu tenho a honra de receber aqui uma colega querida que faz parte também desse time aqui dessa clínica e eu, na verdade, não vou nem apresentá-la, eu vou deixar que ela se apresente. Muito obrigada, Thiago. Fico muito feliz com o convite. É uma honra estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre alergias, sobre imunidade e, principalmente, fazer parte da equipe da Piccolo. Fico muito feliz em compartilhar com vocês, que é o nosso propósito, né? Eu sou Marília, sou pediatra, alergista e imunologista pediátrica e adulto. Vamos conversar um pouquinho hoje. Maravilha! Hoje, como você já adiantou, a gente vai bater um papo assim, bem... a gente tem... Você é alergista infantil e de adulto, eu sou gastropediatra de criança. A gente divide, né, um perfil de paciente que eu tenho a impressão de que está cada vez mais frequente. Não só tenho a impressão, como há esse movimento assim, de cada vez mais frequente nos consultórios de pessoas que trazem seus filhos com suspeita de alergia. Verdade. Alergias de formas variadas, mas especialmente alergia alimentar. Você tem essa sensação ou eu estou viajando? Assim? Você acha que... Muitas pessoas já me perguntaram isso e eu tenho a impressão de que a gente está, de fato, numa... Não vou dizer uma pandemia, mas assim, a gente tem uma mudança do perfil do comportamento das alergias, especialmente as alergias alimentares. Você acha que a gente está, de fato, diante disso ou não? Com certeza, né, Thiago? A gente tem essas estatísticas de aumento de prevalência das alergias. Então, as alergias estão, de fato, mais frequentes mesmo. Claro que tem uma questão de diagnóstico. Talvez, em algum momento, elas não fossem tão bem diagnosticadas. Mas, de fato, elas parecem estar mais frequentes. E uma coisa que eu observo também, que também a gente está começando a ter dados sobre isso, é que, além das alergias alimentares estarem mais frequentes, estão aparecendo novos alérgenos. Então, assim, a quantidade de alergia à fruta, por exemplo, é muito importante hoje e é uma coisa que não se via tanto há algum tempo atrás, né? Verdade. Castanhas, amendoim, alergias muito mais frequentes e, às vezes, mais grave de pior prognóstico, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, quando eu fiz pediatria, a gente falava, quando a criança tiver 5 anos, não tem mais alergia a leite. E hoje a gente vê alergias mais graves e mais persistentes. Então, realmente, essa é uma realidade, né? Uma realidade que a gente precisa aprender a lidar com ela, diagnosticar e conduzir esses pacientes da melhor forma. Por outro lado, eu quero também fazer uma provocação aqui. Você, enquanto alergista, você dá mais diagnósticos ou desfaz mais diagnósticos de alergia? Desfaço muito mais. Eu coloco muito mais comida do que tiro. E assim, eu também. Sem dúvida alguma, porque eu acho que isso é um ponto muito importante, que é o superdiagnóstico também, né? Então, a gente pega clínicas pouco sugestivas e aí, quando a gente não consegue explicar, por que não tirar o leite, tirar o ovo? Exatamente. E aí, de repente, a gente traz risco nutricional, risco social. É um ponto realmente crítico, eu acho, o diagnóstico das alergias. A gente precisa ter um diagnóstico adequado e aí, claro, essas crianças com alergias graves e persistentes, elas precisam ser vistas e terem o tratamento adequado. Mas quem não tem alergia também não tem alergia. Vamos comemorar e vamos fazer uma alimentação balanceada. Comer bem, né? A gente Exato, já falou... e diversificada. Quem está acompanhando aqui o podcast da Piccolo sabe que a gente já falou sobre alimentação saudável aqui, os desafios da alimentação saudável. E esse é um deles, viu? Restrição de dieta, restrição proteica, restrição de comida, além de ser uma coisa muito chata, assim, do ponto de vista, quando ela realmente é necessária, uma coisa que impõe muitas vezes sobre o indivíduo uma restrição que não é fácil, na verdade, na prática, que tem impacto na qualidade de vida. Agora, fazer isso de forma desnecessária, aí é que é muito
mais problemático ainda. E sabe uma coisa que eu percebo? Muitas vezes, no diagnóstico equivocado da alergia, além da restrição nutricional, social, começa a criar um pânico nas famílias, Exato. porque elas ouvem histórias de crianças que, de fato, têm anafilaxias, têm quadros Sim. graves. Então, as famílias começam a ficar um pouco em pânico. E se meu filho tiver contato? O que vai acontecer? Ele pode ter um choque anafilático e, de repente, uma criança que nem é alérgica. Então, a gente precisa realmente ter muito critério aí para fazer esse diagnóstico, né? E você falou uma coisa interessante de critério diagnóstico. Eu já ouvi muita gente falando, mas esse negócio de alergia também, tudo é alergia, enfim. Para essa audiência que está em casa vendo a gente, para essa turma aí que acompanha a gente no Instagram, no YouTube, enfim, onde a gente estiver passando com esse podcast, como é que elas podem, assim, quais são os sinais, Mari, que você orienta os seus pacientes e, enfim, os cuidadores dos seus pacientes? Quais são os sinais que você, de fato, olha, percebeu isso aqui, procure um alergista ou procure um gastroenterologista para você investigar que isso pode ser alergia alimentar. O que é que você diria para essa turma? Então, a alergia alimentar é desafiador porque é como se, eu explico assim para os pacientes, é como se fossem várias doenças, né? Tem manifestações muito diversas, mas eu acho que a gente pensando por faixa etária ajuda um pouco. Então, por exemplo, aquele bebê pequeno, aquela criança que está sendo amamentada ou que usa um complemento de fórmula infantil, de forma geral ela vai ter sangramento nas fezes, ou uma irritabilidade excessiva, um choro intenso e inconsolável. Esses são pistas de que a gente deve olhar com mais atenção. Não que isso seja diagnóstico de alergia. Exato. Mas nessa idade são pistas de que a gente deve ficar mais atento a essa criança. Ganho de peso, ganho de estatura, desenvolvimento. A gente avalia essa criança como um todo. Nas crianças um pouco mais velhas, então, começou a introdução alimentar, que a gente tem mais reações imediatas, aí o que a gente observa? Começou a introdução alimentar. A reação imediata, que as pessoas têm muito medo, elas acontecem ou enquanto a criança está comendo, ou, no máximo, até 1, 2 horas depois. E aí, essa criança, ela vai ter manchas no corpo, então, urticária, aquelas placas altas e que coçam muito. Inchaço, daquelas fotos mesmo da criança ficar com o olho deformado, orelha deformado, boca deformada, e pode ter outros sintomas de maior gravidade. Então, pode ter lesão de pele com cansaço para respirar, vômitos que não param, sonolência. Então, esses são sinais até de maior gravidade. Inclusive, é até bom a gente avisar, nesse caso, uma criança que está com mancha de pele, cansaço para respirar ou sonolência, ela precisa ser medicada e levada a um pronto atendimento. Isso, exatamente. Fora isso, teve uma mancha de pele, eu não sei se é alergia, se não é. Aí a gente precisa fazer o segmento, faz o segmento com o pediatra, né, ver se realmente tem suspeita, e aí a gente vai conduzir da melhor forma de acordo com o tipo de alergia, né? Exatamente. A gente tem, inclusive, assim, tomar um certo cuidado com essa questão temporal, que muitas vezes é um fator de confusão grande, né? As pessoas, às vezes... Porque uma coisa é você identificar um angioedema, que é, muitas vezes, assim... vai ser inconfundível, né? Você pegar uma urticária depois que você teve contato, mas tem determinadas reações que estão num limbo assim mais inespecífico, que podem ter relação com a alergia alimentar e que muitas vezes o fator temporal ele confunde. Então assim as pessoas, olha, ele teve isso depois que ele comeu tal coisa, mas será que foi por isso mesmo? E aí eu lhe pergunto, qual é a melhor forma de diagnosticar isso? Porque você certamente já deve receber, porque seguramente recebe essas IgE mediadas com muito mais frequência e eu acho que eu no consultório vejo isso com frequência, mas eu acho que você deve ver mais. Pessoas que chegam assim com papéis, quilos de papéis assim, com IgEs específicas, várias delas alteradas. Quando eu estou falando de IgE específica, eu estou falando de um exame específico que é conhecido assim como exame de alergia, né? As pessoas, eu tenho alergia. Você tem alergia ao quê? Eu tenho alergia a um monte de coisa porque deu no exame. Será, Mari, que essa é a forma correta de avaliar a alergia? Conta aí o que é que você acha. Essa é uma confusão muito grande, né? Porque às vezes os pais pensam, se o médico pediu muito exame, estou bem assistido. E em alergia alimentar é exatamente o contrário. Exatamente. A boa assistência à alergia alimentar é história clínica, então a gente tem que entender exatamente esse nexo temporal. Nossa, meu filho teve mancha de pele. Ontem ele comeu ovo. Será que foi o ovo?
A gente precisa ter muita cautela aí com exatamente. essa relação entre causa e efeito, né? Não é porque, não necessariamente foi a comida a causadora de tudo. E aí, nesse sentido, as IgEs, elas podem ajudar as IgEs específicas quando a gente tem uma clínica, de fato, sugestiva de alergia alimentar. Agora, a gente pedir IgE para vários alimentos de uma criança sem clínica, o que muitas vezes acontece? O exame, ele mostra só sensibilização. Ele não mostra alergia. Então, por exemplo, eu posso pedir meu exame de IgE para couve-flor. Vou parar de comer couve-flor porque veio o IgE positivo? Não vou. E assim é a lógica para os outros alimentos. Isso. Então, a criança não tem clínica de alergia a ovo. Veio o IgE, eles ainda dividem, nem leve, moderado, grave. Que pior, aquilo ali para complicar ainda mais a Exato, situação. que aquilo ali não tem sentido algum. Aí a pessoa fala, não, eu vim aqui, doutora, porque eu tenho uma alergia moderada a ovo. Gente, a gente não diagnostica o papel, a gente diagnostica a criança. Exatamente. Então, precisa tomar realmente muito cuidado com essa coleta excessiva de exame, porque às vezes leva a excesso de diagnóstico e excesso de restrição, né? É verdade. Isso é sempre importante lembrar que a gente está falando de... Dentro do campo das alergias alimentares, a gente está falando de coisas que compõem, que também funcionam de forma independente. Você tem urticária, que não necessariamente é induzida por alimentação. Você tem dermatite atópica, que, na verdade, tem muito menos relação com a alergia alimentar do que com a própria doença, propriamente dita. Você tem doença do refluxo, que não necessariamente está associada à alergia alimentar. Então, a história clínica é importante, porque às vezes você pode estar diante de uma outra doença que precise de investigação e que a gente está sempre focando no papel, está sempre ali olhando aquele indivíduo de forma muito assim, dissociada da história clínica, do exame físico, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso vale para o pediatra geral, vale para o especialista, mas é importante também que você, enquanto pai, enquanto mãe, saiba que esses testes alérgicos, que essas investigações laboratoriais fora de contexto, elas não ajudam em nada, elas atrapalham até mais do que ajudam, né? Obviamente que dentro de um contexto tem sua utilidade, né? Claro. Isso aí não tem discussão sobre isso. Mas fora de contexto eles são perigosos mesmo. Assim. Uma coisa até que eu vejo com relativa frequência, assim, vou começar a introdução alimentar. Devo colher exames antes para saber se meu filho vai ter alergia? Esses exames, eles não predizem alergia. Isso. Então, não adianta a gente fura a criança, submete a um procedimento. Se vem negativo, não significa que a criança não vai ter alergia. E se eventualmente vier positivo, também não significa que a criança vai ter alergia. Então, a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com o excesso de intervenção que não tem um propósito ali diagnóstico, terapêutico, né? Exato. E a gente está falando sobre a questão diagnóstica, né? A gente entende que o exame em alguns aspectos, né? Porque antes de você solicitar o exame, você precisa ter uma ideia de quem é esse, de que perfil é esse paciente, para que você tenha essa utilidade ou não do exame. Mas vamos supor que a gente diagnosticou uma criança com alergia alimentar. Essa é uma dúvida que as pessoas têm, enfim, em consultório, no dia a dia. Como é que eu confirmo essa alergia alimentar? Se não tem exame, como é que eu vou saber? Assim, se não é pelo exame, é pelo quê? Porque as pessoas ficam, sim, mas e aí, cadê o exame? O que é que faz? E como é? É outra coisa que depende muito do tipo da alergia, né? Então, a gente pensando lá naquele bebezinho que teve sangue nas fezes. O bebê que teve sangue nas fezes, parece alergia alimentar, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de teste de provocação oral. Mas eu até prefiro dizer que é uma reintrodução, porque no caso é uma alergia tardia. Então, teve sangue nas fezes, eu acho que pode ser alergia alimentar, a gente precisa tirar o leite. Então, isso também é super importante. A criança que está sendo amamentada, a gente tira o leite da mãe e a criança ela deve seguir em aleitamento materno. A gente faz o teste. Se a criança melhorar nessas semanas, algumas semanas depois a gente reintroduz e vê se reproduziu o sintoma. Porque a alergia é assim. A alergia você tira e melhora, você põe e piora. Então, é um diagnóstico clínico. Isso. A gente não precisa colher sangue oculto, colher IgE, nada disso. É um diagnóstico clínico. Para crianças mais velhas ou para crianças com reações IgE mediadas, aí a gente vai ver, reações imediatas, né? Aí a gente vai avaliar, nossa, a clínica de fato é sugestiva. Eu acho que essa criança tem alergia alimentar. Se for uma reação grave, a gente vai colher o IgE, parece de fato alergia, é alergia, vamos fazer esse segmento para a gente ver se essa criança, quando ela vai adquirir a tolerância.
Se mais para frente, se for uma alergia mais leve ou duvidosa, aí fica mais difícil. Porque tem casos que, de fato, dão dúvida, aí você pede um exame de IgE, ele vem ali limítrofe. Nesses casos, o teste de provocação oral supervisionado é excelente, que é o padrão ouro para o diagnóstico das alergias. Então, aí, nossa, eu tenho dúvida, pareceu uma reação imediata, devo dar um pedacinho para o meu filho em casa? Não, a gente precisa avaliar com critério se, de fato, existe a chance de uma reação imediata, a gente faz no ambiente supervisionado, com toda a estrutura, porque uma alergia leve antes o próximo episódio pode ser uma alergia grave. Então, a gente precisa fazer com toda a estrutura, né? Joia. Teste de provocação oral não é um exame de papel, tá? Mas tem uma função diagnóstica. Para quem não está habituado com esse termo, é exatamente isso que Marília falou. Você vai ir provocando aquele paciente com um determinado alérgeno alimentar que a gente está suspeitando que pode ser a causa daquela alergia. E aí essa avaliação ela precisa ser supervisionada, ela precisa ser vista com uma cautela, porque se de fato aquele paciente for alérgico a determinado alimento, ele pode desenvolver reação. E tirar o alimento, como você disse, e perceber melhor, reexpor esse paciente àquele alimento, e você conseguir fazer essa relação causal é o objetivo do teste. Exatamente. Então, quando você alcança esse cenário, você diagnostica, né? Você, e aí sim é o padrão ouro, né, do diagnóstico. Aí não há dúvida, né? Exatamente. O que precisa ficar muito claro é que se esse teste, né, se essa provocação vai ser feita em casa, vai ser feita no hospital, precisa ser feito em consulta médica, porque em reações imediatas pode ser grave, isso que eu ia te né? perguntar. Eu lido, enquanto gastropediatra, lido muito com as reações não IgE mediadas, as reações tardias, que são diferentes das reações imediatas. Como é esse segmento da reação imediata, Mari? Porque a reação imediata, assim, para a reação não IgE mediada, óbvio que você pode ter um sangramento maciço, né, e isso pode colocar o paciente em risco, você pode ter outros problemas intestinais de longo prazo, mas a reação imediata, ela acomete sistemas que são, assim, perigosíssimos para a manutenção da vida, né? Para ameaça à vida. Como é que é o segmento, assim? Como é que você faz esse segmento desses pacientes? A criança com alergia alimentar imediata, esse é um ponto importantíssimo. A família precisa estar muito bem orientada. De que realmente precisa ser feita aquela restrição, como deve ser feita aquela restrição, e o que a gente não quer que aconteça, mas eventualmente acontece. No caso de um contato inadvertido, então a criança está na escola e teve contato ali com o alérgeno, como a família deve proceder? Então, essas crianças de reação imediata, elas precisam ter sempre um plano de ação, com o contato dos cuidadores, com o que deve ser feito em caso de reação, explicando por escrito o que é uma reação leve, o que é uma reação mais grave, quando levar aquela criança imediatamente ao hospital. Isso precisa estar na mão e fácil para os pais, para os cuidadores, para a escola. Muitas vezes eu faço reunião com a escola para ensinar como que usa adrenalina autoinjetável, porque precisa estar todo mundo atento. A gente não quer criar um pânico, mas a gente também precisa que essa criança esteja segura, principalmente essas crianças que têm reação grave com quantidades muito pequenas de alimento. Então, essa parte da orientação, tanto da restrição quanto do plano de ação, são super importantes. E aí, em relação ao diagnóstico, né, ao segmento do diagnóstico, muitas vezes a gente vai fazer um segmento que a gente vai avaliar clinicamente como está essa criança, teve contato, não teve contato, reagiu, não reagiu, e a gente pode seriar as IgEs específicas. Sim. Então, a gente repete esses exames, né, essa IgE para o alimento envolvido, para ver como que isso está se comportando, porque muitos alimentos a gente espera que a criança vai tolerar mesmo. Então, aí é nosso outro papel do alergista. Quando será que essa criança está tolerante para a gente reintroduzir? Ou ovo, ou leite, ou trigo, a soja, enfim, o que quer que seja desse alimento. Você falou de ovo, trigo, soja. Eu queria que você falasse um pouquinho desses alimentos alergênicos, né? Tem gente que... isso, na pediatria geral, é muito comum, na gastropediatria também, as pessoas vêm com essas perguntas. Doutor,
eu estou fazendo tudo isso, mas isso aqui eu não estou fazendo não, viu? Camarão, por exemplo, eu não estou fazendo. Olha, ovo eu não estou fazendo, né? Porque... Qual é a recomendação que você dá para essas pessoas? Porque há esse senso comum de que esses alimentos precisam ser evitados na introdução da dieta, né? A gente está falando na introdução da comida ali, o paciente começa a se alimentar, há uma certa resistência, ainda mais em dias de Instagram, onde você tem muita informação circulando, né? A internet democratizou muito isso, então as pessoas às vezes vêm com essas convicções de que determinados alimentos não precisam entrar. Por outro lado, há um outro aspecto, que é o aspecto da janela imunológica. Então, assim, não é assim. Então, agora é do outro lado. Então, tem que botar muito precocemente. Então, vamos botar toda. Corrida, né? Vamos botar toda. Se o menino vai tomar todos, vai comer todos os alérgenos mais potencialmente perigosos da natureza. Como é que a gente pode chegar assim, num equilíbrio nesse sentido e tranquilizar essas famílias? O que é a janela imunológica? Qual é o papel disso no indivíduo, seja ele alérgico ou não alérgico? E como é que é essa questão dos alimentos potencialmente alergênicos que estão aí na natureza, que a gente sabe lá do grupo dos alimentos? O que é que você diria para essas famílias? Eu acho que a gente saiu de uma época em que ovo depois de 2 anos, camarão depois dos 5 anos, mas a gente está chegando numa época também que tem um certo terrorismo nutricional com as famílias, que essa corrida aí parece que a janela vai fechar aos 9 meses e aí o que você não deu, a criança vai ter alergia. Sim. Então, acho que a primeira coisa é a gente tranquilizar. Não é assim que as coisas funcionam. O que a gente tem de dado da janela imunológica é que os estudos, principalmente com crianças com mais risco de terem alergia, que foram expostos a ovo e amendoim, eles tiveram menos alergia na frente do que as crianças que não tinham sido expostos ali nos primeiros meses da introdução alimentar. Desses dados, a gente deduz que não é bom a gente restringir por longos períodos. Então, se faz parte da dieta da família ovo, a gente pode e deve oferecer ovo na introdução alimentar. Se faz parte de castanhas, a gente pode e deve oferecer, desde que seja na forma adequada, né? Se for uma pasta de castanha, por exemplo. Então, a nossa ideia é não restringir, é fazer uma dieta saudável, baseada em alimentos naturais e que fazem parte da rotina da família. Faz sentido uma família que mora no interior, que não come frutos do mar, comprar um pacote de camarão para dar para uma criança uma vez, de 6 meses a 9 meses? Não faz, gente. Então, é isso. É a gente não restringir a comidas saudáveis. Exato. Isso aí, isso é verdade. E, assim, para a gente ter esse entendimento, fechar esse entendimento em relação às alergias alimentares, o que é que você diria para os pais, aí especialmente agora de crianças que já receberam esse diagnóstico, que já passaram por essa etapa de investigação, conclusão do diagnóstico, que às vezes é um baque para essas famílias, né? Então, como é que a gente... o que é que você diria para essas famílias? Assim, diagnóstico está dado. Quais as suas... Olha, eu diria que é muito difícil. Só os pais das crianças com alergia alimentar sabem como é a dificuldade social, o medo de reações, o medo de acontecer alguma coisa mais grave. Mas, assim, o mais difícil vocês já passaram, que é não ter o diagnóstico, é não saber o que fazer. Agora... é acalmar o coração, fazer tudo o que a gente tem para fazer no segmento. Então, ter um segmento adequado da parte nutricional, da parte das alergias, tornar a vida dessa criança socialmente o mais incluída possível, e é possível. Então, hoje em dia, a gente tem muitas estratégias, a gente tem muitos alimentos. Não é bom falar substituto, mas, de fato, são substitutos, né? Então, a gente consegue que a criança com alergia a ovo, ela vai ter o bolo de aniversário, ela vai comer macarrão, ela vai ter uma vida normal junto com as outras crianças, bem como os outros alérgenos. Sim. Então, hoje em dia é possível, sim, ter segurança, qualidade de vida, mesmo com alergias alimentares mais graves. Isso aí, exatamente, tá certo. Dentro do... as crianças, você enquanto alergista, qual o papel de uma equipe multidisciplinar na condução do seu paciente? Porque eu não vejo como a gente consegue fechar todas as lacunas necessárias para um paciente se a gente não tiver o apoio multidisciplinar. Com certeza. O
O que é que você enxerga assim, do papel das multis dentro da assistência do paciente? É necessário, não é necessário? Nossa, a equipe multidisciplinar é fundamental, né? Sim. É fundamental na pediatria como um todo. E quando a gente olha para alergia alimentar, assim, ainda mais, né? Braço direito e esquerdo, assim, as nutricionistas que seguem os meus pacientes de alergia alimentar, assim, é fundamental, porque a gente precisa calcular o tanto que essa criança está comendo, a gente precisa fazer uma alimentação balanceada, a gente precisa muitas vezes dar fono, porque tem crianças que têm disfagia ou que depois tem alguma seletividade alimentar, então a gente precisa trabalhar com a fono para essas crianças. Então, assim, a equipe multidisciplinar é fundamental para a gente ter um acompanhamento integral e a gente conseguir que essa criança, de fato, tenha uma vida equilibrada e saudável, né? Isso aí. Isso é... A filosofia da Piccolo é essa. Não existe assistência pediátrica dissociada de uma equipe, dissociada de um cuidado integral. Você não consegue atingir aquilo que é necessário para assistência infanto-juvenil, né? Eu acho que a pediatria da nossa época, aliás, sempre foi, na verdade, né? Mas eu acho que na medida que o tempo avança, esse entendimento está se tornando cada vez mais sedimentado. Não se faz saúde infanto-juvenil sem a participação, né, da equipe multi, porque o paciente não tem só alergia. A alergia alimentar não é só o sangue nas fezes, não é só a placa que nasce na pele, que surge na pele, mas é todo o impacto que isso tem, nutricional, social, psicológico. E não dá para a gente fazer isso sem ajuda integral, né, profissional, dentro dessas atribuições diferentes, mas complementares. Com certeza. A gente precisa tomar muito cuidado com as crianças que têm alergia para não rotular. Ele é um alérgico a leite. Ele não é um alérgico a leite. Ele é uma criança que tem seus gostos, que tem suas preferências, que tem suas questões da idade e, por acaso, ele também tem alergia. E é isso, a gente precisa tomar muito cuidado também, né? Senão a gente fica só focando ali na restrição e a gente esquece até de perguntar, tá? E o que você gosta de comer? O que você come? Porque o alérgico a 2 alimentos, ele come muita coisa. E aí a gente precisa... Eu acho que a equipe multidisciplinar entra muito nesse contexto, né? Sim. Nutricional, da fono, da psicologia, da gente ter essa visão integral mesmo da criança. Isso aí, concordo inteiramente com você, Mari. A gente tem que ter essa visão mesmo, né? E ainda mais quando você tem um impacto muito importante assim, na qualidade de vida, né? Que a gente sabe que são condições que podem... enfim, você pode ter aquele paciente que vai com 8, 9 meses de idade já não tem mais nada, já ter atingido a tolerância oral para determinado alimento, mas você pode ter aquela criança que vai passar o resto da vida com problemas mais sérios e problemas potencialmente graves relacionados à ingesta de determinado alimento. Verdade. Pessoal, olha só, a gente, dentro do campo da alergia, dentro do campo da imunologia, porque Marília é alergo-imunologista, é isso mesmo? É, isso aí. Exatamente, ou seja, alergista e imunologista. A gente tem uma série de assuntos que a gente pode tratar. Felizmente, nosso tempo é mais curtinho, a gente está correndo, né, para o tempo, enfim, contra o tempo, mas a gente vai ter outros encontros para tratar de questões relacionadas a essa área, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tentou trazer aspectos importantes do que a gente imagina no campo das alergias alimentares, mas a gente também vai trazer outros assuntos aqui muito em breve, tá? Assuntos que eu sei que vocês trazem isso para o consultório também, relacionados à imunidade. E aí, doutor, eu quero fazer alguma coisa que melhora a imunidade do meu filho, eu quero dar alguma coisinha que melhora. É possível melhorar a imunidade? Não é possível? São assuntos que eu quero tratar num episódio especial, só para isso, tá? Eu quero fazer uma conversa só sobre imunidade, porque é um assunto grande, um assunto que envolve muitos mitos, inclusive. Verdade. E a gente vai derrubar esses mitos assim no soco, assim, ó, vai com um rolo compressor. Então, a gente vai ter um episódio só para falar sobre imunidade. Inclusive, deixa sua dúvida de alergia alimentar, se você quiser
aqui nos comentários desse episódio, mas também deixa sua dúvida sobre imunidades, porque eu quero fazer um apanhado sobre todas as dúvidas mais pertinentes a esse tema para trazer para a gente conversar no segundo momento, tá certo, Mari? Pode Perfeito, ser? é um tema super relevante mesmo, e aí Demais. Esse dá pano pra manga, esse vai longe. Sobre vacinas, sobre estratégias para melhorar. Será que existe mesmo estratégia para melhorar a imunidade? Meu filho vive gripado, e aí, será que é normal? Exatamente. Poxa, não é normal. A pandemia mal acostumou muita gente, Verdade. viu? Tem gente que chega para mim e fala assim, olha, em 1 ano e meio nunca teve uma gripe. Será que isso é a regra ou é a exceção? Será que a gente está diante de um cenário que é realmente esse mesmo, que seria o cenário ideal, ou a gente está diante de uma condição? Esperado, né? O que é esperado? Isso, Quantas exatamente. infecções uma criança tem por ano? Exatamente. Então vamos conversar muito aí. A gente vai conversar muito sobre isso, viu, pessoal? Agora não nesse episódio, porque a gente não está chegando no tempo. Mas no próximo a gente vai falar sobre isso. Deixe a sua dúvida aqui. Se esse assunto que a gente tratou aqui foi importante para você, mexeu aí com questões, inclusive até pessoais, enfim, você está passando por isso, esclareceu alguma dúvida, você está no processo de diagnóstico, ou você já fechou o diagnóstico. Se tem alguma coisa que você queira comentar, comenta aqui embaixo. Se for importante para você e você quer que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, compartilha aí na sua rede social, leva esse conteúdo adiante, porque a gente vai estar trazendo muito mais coisa aqui no Piccolo Cast e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Mari, por ter vindo. Eu que agradeço. E um abraço. Um abraço. Tchau.